Ok, pessoal. Bom dia a todos. Queria dar boas-vindas aí a vocês à nossa masterclass sobre gestão de tempo, sobre a administração de tempo. Aqui no projeto Regras do Jogo nós temos várias iniciativas que são remuneradas, né? Os nossos produtos mais personalizados, mais dedicados assim. Mas a gente faz muita questão de realmente ter um conteúdo gratuito aqui e então, estamos sempre promovendo esse conteúdo até para alimentar nosso canal do YouTube, mas para levar o conteúdo de graça mesmo, seja nas redes sociais, seja aqui nesses encontros que a gente faz. A gente tenta sempre ter também esse conteúdo gratuito para vocês. E dessa vez foi um conteúdo escolhido por vocês, né? A gente rodou nos grupos gratuitos aí do projeto Regras do Jogo uma pesquisa e administração de tempo foi assim o assunto mais votado com muita folga, né? Com muita folga foi o assunto mais votado e a gente vai fazer algumas vezes essa masterclass ao longo do ano, né? Ano passado a gente já fez duas, em fevereiro teve o desafio 5D, a gente está fazendo agora no começo de abril, a nossa ideia é ter sempre os eventos aí para vocês e a gente está querendo e a gente vai tentar hoje conversar um pouco sobre administração de tempo, né? Eu coloquei aí 7 dicas para gerir melhor o seu tempo, para tentar tornar o negócio um pouco mais prático, mas a ideia toda é falar sobre gestão de tempo, sobre a administração de tempo. Eu quero tentar conversar com vocês, ou hoje tentar ajudar vocês a responder essa pergunta aqui, né? O que aconteceu com o seu tempo? Deixa eu tentar explicar isso para vocês de uma maneira relativamente simples, né? A gente vive num mundo que ele é uma espécie de eterna correria, né? Eu, eu acredito que vocês, né, podem até opinar aí, podem falar no chat aí, mas eu acredito que vocês compartilham comigo uma sensação que é a de que o tempo nunca dá para nada, que você corre, faz tudo, acorda cedo, vai dormir tarde, trabalha feito um louco, não para um minuto para respirar, e no final do conto você não deu conta das suas tarefas, você não conseguiu fazer tudo que você tinha que fazer. Então, tem alguma coisa, né, aí que está equivocada no meio dessa história. E hoje a gente vai tentar entender, né, tanto o que está acontecendo quanto o que a gente pode fazer em relação a isso, né? Mas para começar, né, eu queria perguntar para vocês isso. Vocês têm essa sensação também, assim? Podem jogar no chat aí, ou se alguém quiser falar, né? Se vocês puderem abrir as câmeras aí, eu agradeço, né? A gente fala olhando para vocês, é sempre melhor. Fiquem à vontade, claro, mas se puderem. Mas vocês têm essa sensação, me contem no chat aí. Tipo, vocês têm essa sensação que vocês passam o dia todo trabalhando ou fazendo várias coisas, acorda cansado e parece que não deu tempo de fazer o que você queria, o seu tempo não chegou e tal. Isso é uma coisa que para mim é muito comum, embora eu treine, né, me policie, mas às vezes por outra acontece assim. E pode ser que aconteça com vocês também. Eu vou começar essa conversa da gente de hoje fazendo aqui uma metáfora, né, que eu até usei no mês passado, a gente está gravando aqui em abril, né, não sei quem vai assistir depois. A maior dificuldade é priorizar as tarefas. Vamos falar sobre isso aí, viu, Eduardo, daqui a pouco. A Débora disse ali que nunca dá tempo de fazer o que quer, né? Então, é exatamente essa a pegada aqui. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Eu vou começar contando para vocês uma metáfora que eu usei, por exemplo, quando a gente fez o treinamento do mês passado da seleção Regras do Jogo. Depois eu vou falar um pouquinho para vocês aqui da seleção, mas eu quero começar usando uma metáfora que eu usei no workshop que a gente fez no final de março, né? Aconteceu, eu falei a seguinte história. Imagina que você volta 50 anos no tempo e tem uma oportunidade de conversar com seu avô, né?
igual esse meninozinho aí, né? Não que se eu voltasse 50 anos eu teria essa idade, tá certo? Eu tô coroa, mas não tanto assim, entendeu? Mas, enfim, vamos dizer que você voltasse 50 anos no tempo para falar com seu avô. E aí o seu avô, cara, ia perguntar para ti assim, cara, e aí como é o futuro e tal? Aí tu ia falar para ele, rapaz, e aí você manda carta? Não, agora é e-mail, mensagem de texto. Não, e aí o telefone fixo? Não, não existe mais telefone fixo, não. A pessoa fala de onde ela estiver. E começa a explicar como é que é o mundo. Como é que é o mundo hoje. O que a tecnologia evoluiu aí 40, 50 anos. Na hora que você contasse para o seu avô como é o mundo hoje, a primeira coisa que ele ia dizer era a seguinte, cara, então não faz nada. Tu passa o dia todinho com a perna para cima e não tem o que fazer. Porque, né, na cabeça dele, anos 70, imagina. Tudo que eu faço hoje, tudo que o teu avô fazia, ou nossos pais dos anos 70 para os anos 80, tudo ficou mais rápido e mais fácil. Ou seja, a percepção que esses caras teriam seria de que nós seríamos pessoas que estaríamos resolvendo nossa vida em 2, 3 horas e o resto do dia curtição. Porque tu imagina a vida de um cara desse, sem trabalho remoto, sem WhatsApp, sem e-mail, sem internet, precisando pegar fila de banco. Todas as atividades dos filhos eram presenciais, todas as reuniões eram presenciais. O cara tinha que chegar num telefone fixo para conseguir falar com alguém. Ele tinha que mandar carta para falar com as pessoas. Ele ia escrever alguma coisa, tinha que datilografar. E esse cara trabalhava 8 horas por dia. Quando dava 18 horas da sexta-feira, ele ia para casa, passava o fim de semana com a família e vivia normal. E de alguma maneira, nós estamos com todas as facilidades, todas as velocidades, e parece que a gente está mais ocupado do que eles. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar aqui refletido é o seguinte: tem alguma coisa errada na sua vida, certo? Na minha vida, quando eu não consigo dar conta de tudo, na minha vida, quando eu não consigo priorizar as coisas, na minha vida, quando eu fico com a sensação, vários dias seguidos, de que eu estou exausto e não estou dando conta do que eu preciso, às vezes eu me pergunto assim, cara, o que meu avô faria? Ou o que meu avô não estaria fazendo que eu estou fazendo? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é isso. Se você está vivendo estressado, acorda cedo, vai dormir tarde, está exausto, está errado. Está errado. Porque existe alguma coisa errada aí. E a gente vai tentar entender o que é. E a gente vai tentar entender o que fazer com isso. Tá certo? E esse é o objetivo da nossa conversa de hoje. Se você está acabando o dia cansado, depois de trabalhar muito e não está dando conta, existe alguma coisa que está errada. A gente vai tentar entender por que está errado e o que a gente pode fazer. Mas antes de eu começar disso, né, eu queria fazer 2 considerações que eu acho muito importantes, certo? Essas considerações, para mim, são muito relevantes. A primeira é a seguinte: não existe mágica, certo? Não existe mágica quando se trata de gestão de tempo. Todos nós começamos o dia e é como se você recebesse um depósito na poupança, ali enquanto você está dormindo, né? Do lado da sua cama ou da sua rede tem um cofrinho, né? Tem gente que não é do Ceará, né? Mas aqui no Ceará a gente dorme de rede também. Tem um cofrinho e aí o senhor tempo vem e ele deposita 1.440 minutos dentro daquele cofre, quando você está dormindo. E a cada minuto vai gastando um negócio daquele ali. Todo mundo tem esse mesmo tanto de tempo. Então não existe mágica. O meu tempo ele não é maior do que o de vocês. O meu tempo ele não passa mais devagar do que o de vocês. Não existe mágica. O que existe é técnica e escolhas que podem ser feitas que a gente vai conversar aqui. Mas o primeiro ponto que eu quero dizer é esse. Vou assistir lá
a Masterclass do Marder que ele vai dizer como eu multiplicar meu tempo. Não tem como. Você só vai ter 1.440 minutos igual a mim, igual a todo mundo. Ou vou assistir a Masterclass do Marder porque ele vai me explicar como fazer o tempo passar mais devagar. Não vai rolar, não tem mágica. E a segunda coisa, pessoas altamente produtivas são pessoas ocupadas, certo? Isso é muito importante que vocês entendam. O fato de você estar ocupado não é necessariamente um problema. Até porque tem gente, e esse é meu perfil, por exemplo, que não gosta de estar desocupada. Se amanhã, por exemplo, eu parar de dar aula, eu provavelmente vou inventar outra coisa para colocar no lugar, porque é do meu perfil. Estar ocupado não é um problema. O problema é que você fica ocupado, mas, além da sua capacidade, você fica exausto, você nem sequer dá conta das suas tarefas, e você tem a sensação de que as coisas importantes não estão conseguindo atenção. Aí é que está errado. Mas você sempre vai estar ocupado. Estar ocupado não é um problema, não. O problema é você estar exausto, o problema é você não estar dando conta das suas tarefas, e o problema é que quando você vai dar conta das suas tarefas, você faz o que não deveria fazer e não faz o que deveria ser feito. Esse é que é o problema. Então, o que eu vou explicar para vocês aqui hoje não vai gerar multiplicação do tempo de vocês, não vai gerar mágica, mas vai ajudar vocês a fazer 3 coisas. Primeiro, você não vai terminar o dia morto todo dia. Não vai. Certo? Segundo, tá? Segundo, você vai dar conta de tudo que você precisa fazer, sem desespero. E terceiro, você vai acabar de vez com a sensação de que o que deveria merecer sua atenção não está merecendo. Então, se você não chegar a fazer algo, que seja algo que realmente não tem problema não ser feito. Entendeu? Em vez de você ter visto um vídeo no YouTube, em vez de ter brincado com seu filho. Se você brincar com seu filho e no final não deu tempo de ver o vídeo no YouTube, beleza, ok. Então é isso que a gente vai tentar fazer hoje. Eu vou dar 7 dicas para vocês de como fazer isso acontecer, certo? Claro, das 7, talvez você já faça 3, já faça 4, já faça 5, não importa. Anote, pegue aquilo que você não faz e comece a fazer. Pode ter certeza que isso aqui funciona, não só porque é científico, tem vários estudos em cada coisa dessa, quanto porque eu testo na minha vida. Ah, Marda, então tu é o cara perfeito que tua vida flui. Não, lógico que não. Mas é que tá. Eu testo e funciona. Aí, às vezes, eu vou e desligo. Aí as coisas começam a dar errado na minha vida. Aí eu volto para cá. Ó. O que é que eu não estou fazendo? O que é dessas coisas aqui que eu deveria fazer que eu não estou fazendo? Tem alguma coisa aqui que eu deveria estar fazendo e não estou. Ou tem alguma coisa que eu estou fazendo e não deveria estar fazendo. Aí eu boto no eixo de novo. É assim que a vida funciona. Ela vai flutuando mesmo. Mas aqui, pelo menos, você vai saber por onde começar e vai entender o que está acontecendo. Então, vamos lá de um por um. Primeira coisa, tá? Eu coloquei aqui todos os 7 como regras, uma regra e uma exortação da regra, tá? Que é o que está de dourado aí no slide. Todos os slides estão no mesmo formato para vocês pegarem mais fácil. Planeje a sua rotina, né? Planeje a sua rotina, certo? Essa é a primeira coisa que eu ia colocar aqui, né? Esse slide aqui, quando eu vou fazendo os slides, né, vou preparando minhas apresentações, tem os nomes de esboço, né, e depois eu melhoro, né? O nome original desse slide aqui era Menos Zeca Pagodinho, mais Marcelo D2, né? Tem muita gente, né, que ela se orgulha de ser tipo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Cara, se você é uma pessoa que não planeja a sua rotina, esquece. Você nunca vai conseguir ser uma pessoa produtiva de maneira funcional, que está
Claro, você pode ser produtivo na força bruta, trabalhando 20 horas por dia. Mas de maneira funcional, que você faz o que é importante e termina o dia sem estar acabado. Não tem como. Você precisa de planejamento. Você tem que deixar de ser Zeca Pagodinho e começar a ser Marcelo D2, né? O Marcelo D2 tinha uma música na época do Planet Hemp que dizia assim: eu levo a vida e não sou levado por ela. Então a primeira coisa é essa. Você precisa ser mais Marcelo D2 e menos Zeca Pagodinho. Não existe como a coisa dar certo se você não assumir o controle. Certo? Você precisa. Música é cultura, né? Música é cultura. Então você precisa assumir isso aqui. Cara, se você não tem um planejamento, não tem como. Presta atenção nisso aqui, ó. Existem literalmente infinitas coisas que podem ser feitas em qualquer dia da sua vida. Ah, o que eu poderia fazer hoje quando essa masterclass acabar? Eu tenho certeza que em 5 minutos você anota 100 coisas. Lógico, qualquer pessoa é assim. Mas o seu dia, ele é escasso. Aqueles 1.440 minutos que o senhor dia depositou lá no teu cofrinho meia-noite, ora, tu já perdeu quase metade deles. Quase metade já foi embora. Então, se eu for fazendo as coisas sem controle de rotina, eu vou ser refém das circunstâncias. Eu vou ser refém de coisas irrelevantes que vão acontecendo e eu não tenho controle nenhum. Olha o que eu coloquei aqui em destaque. Ó. Se você não controla a sua rotina, você acaba sendo refém das coisas urgentes e irrelevantes que acontecem ao seu redor. Então, se você é um cara que planeja o seu dia, planeja a sua semana, parabéns, você já passou pelo primeiro teste. E eu coloquei eles mais ou menos em ordem. Se você não é, para tudo. A partir de amanhã, você tem que começar a ser. Certo? Não existe como você administrar bem o seu tempo se você não tiver planejamento de rotina. Como é que eu faço, tá? E isso não quer dizer que vai funcionar para todo mundo. Estou dando o meu exemplo como eu organizo. Eu organizo primeiro minha semana e depois eu organizo os dias dentro da semana. Tá? E daqui a pouco eu vou dizer como eu faço isso. Mas a minha semana e os dias dentro da semana, eles são organizados. Então, por exemplo, eu estava conversando com o pessoal do suporte do projeto Regras do Jogo, né? Porque eles estavam precisando da minha agenda, até para uma surpresa que eu vou fazer aqui nessa Masterclass. Quem ficar aí até o final vai ver a surpresa mais na frente. E eles precisavam da minha agenda. E eu falei, cara, a próxima semana é muito curta, toma logo a minha agenda de 10 dias. E eu vou logo planejar, então, próxima semana, né, para quem está assistindo aqui ao vivo, tem Semana Santa. Eu vou logo planejar até o dia 25 de abril. Deixa logo tudo planejado aqui. E aí, cada dia vai ser planejado. Aí, não vai acontecer de eu ficar refém das coisas irrelevantes e circunstanciais que vão acontecer. Porque eu vou dizer, ó, tá aqui. Eu já sei o que é que eu vou fazer nesse horário. Eu já sei o que é que eu tenho que fazer nesse dia. Isso aqui precisa ser feito. Então, de novo, não seja Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Você precisa ser Marcelo D2. Eu levo a vida e não sou levado por ela. Alguém ou algo vai definir o que é feito durante o seu dia. Você tem duas opções. Você para e define você e assume você o controle da sua rotina. Ou 2, você deixa as coisas irrelevantes, circunstanciais e urgentes que vão acontecendo decidir por você o que você vai fazer a cada dia. Qual você acha que vai funcionar melhor? Qual você acha que vai te levar melhor para os teus objetivos? Mesmo assim, por incrível que pareça, quando eu comento isso, né?
as pessoas não fazem, certo? Não fazem. E tem uma coisa que eu vou falar para vocês que é importante para encerrar esse primeiro ponto. Muitas vezes, quando eu converso sobre rotina, ou pergunto para as pessoas como está planejado o dia delas, planejada a rotina delas, planejada a semana, a pessoa acha que isso é uma coisa que dá trabalho, ou que é uma coisa cri-cri, ou que é uma coisa exagerada, né? E aí eu vou voltar para uma frase muito famosa, mas que se aplica aqui de uma maneira muito simples. Disciplina é liberdade, certo? Ah, mas aí se eu criar um cronograma, não sei o que, eu quero ser livre. Meu amigo, entenda o que eu vou falar aqui, ó. Presta atenção, que se você aprender só isso aqui, já vale a pena ter acesso à Masterclass. Você não é livre quando você tem um dia sem nenhum horário para nada, não. Você é refém das coisas que vão acontecer de maneira urgente e circunstanciais. Você é livre quando você tem capacidade para livremente dizer o que você vai fazer em cada horário do seu dia. Aí você é livre. Então a liberdade está exatamente no controle. A liberdade está exatamente na disciplina. Então a primeira coisa, planeje sua rotina. Se você não faz isso, comece a fazer isso amanhã. Primeira coisa. Isso aqui não deixe passar, porque todo o resto depende disso. Tudo bem, Marlon. Mas o problema é o seguinte: todo dia eu planejo o que eu vou fazer, todo dia eu planejo o que eu vou fazer, mas nunca dá tempo de eu fazer aquilo. Eu tenho a minha listinha de tarefas, a minha listinha de pendências, né? Alguns devem ter também, às vezes eu tenho isso. E todo dia a minha lista de pendência termina com algum item sobrando. Ou, às vezes, a minha lista de pendência termina maior do que ela começou. Já aconteceu com vocês, né? Em alguns momentos da minha vida já aconteceu comigo. Eu começo com 8 coisas para fazer. Aí, quando chega 7 horas da noite, 8 horas da noite, eu paro e olho assim: ah, tá. Das 8 coisas que eu tinha para fazer, agora faltam 11. Eu não sei como é que aquilo aconteceu. Eu passei o dia todo trabalhando e foi se multiplicar o negócio. Acontece com vocês, né? Pois é. Vou explicar para vocês aqui um insight para poder lidar com isso. Em 1955, há 70 anos, esse moço bem aí, ó, chamado Cyril Northcote Parkinson, que não tem nada a ver com a doença, ele era um historiador britânico. Em 1955, há 70 anos, ele criou uma coisa chamada Lei de Parkinson, que está aí nessa frasezinha que ele está dizendo, que é o seguinte: o trabalho se expande de modo a preencher todo o tempo disponível para sua realização. Quanto mais tempo, mais importante e exigente o trabalho parece. Presta atenção nisso aqui que eu vou falar, ó, como é muito importante. Isso aqui é um dos maiores erros que nós cometemos e que mais atrapalha a sua produtividade e mais atrapalha a sua capacidade de ter um planejamento funcional. Que é o fato de que você deixa a lista de tarefas sem dizer quanto tempo vai usar para cada uma. Você acredita, intuitivamente, você sabe quanto tempo precisa para se arrumar, ou para tomar banho, ou para olhar o WhatsApp, ou para mexer no Instagram, ou para tomar um café da manhã, para almoçar, qualquer coisa. Nós não somos bons em saber quanto tempo dedicar a cada tarefa. Olha, quantas vezes já aconteceu comigo, né, lá na procuradoria, antes de eu descobrir isso aqui e começar a me policiar, de eu receber uma citação num processo. Aí eu sou procurador federal, então o poder público tem prazo em dobro. Aí eu recebo o negócio, tenho 30 dias úteis. Cara, são 6 semanas. Claro, aquele processo é complicado. Eu preciso ali de uns 2, 3 dias para fazer. Não é um negócio para fazer em 10 minutos, não. Mas eu tenho 30 dias úteis. Aí quando eu vejo, tá lá no meu grid, faltam 3 dias para esse prazo acabar. Aí o meu irmão, como é que pode, cara? O que eu fiz com os outros 27 dias úteis que passaram? Por quê? Porque na minha cabeça, né, nessa época,
em vez de eu dizer quanto tempo eu ia gastar naquela tarefa, eu dizia qual era o prazo final. Eu colocava assim, esse processo pode ser feito até o dia tal. Então, preste atenção nisso aqui que eu vou falar. Quanto tempo você der para uma tarefa, aquela tarefa vai ocupar todo o tempo que você der para ela. Se você reservar meia hora para arrumar uma mala, você vai arrumar uma mala em meia hora. Se você reservar 3 dias, ela vai durar 3 dias. Se você reservar 2 horas, ela vai ocupar 2 horas. Não existe isso de intuitivamente você saber quanto tempo gastar numa tarefa. Se você reservar meia hora para olhar o Instagram, pode ser que depois de 3 minutos não tenha mais nada de útil ali. Mas você vai passar mais meia hora ali porque você deixou aquele tempo livre para fazer isso. E aí vem uma coisa pior ainda, que é o seguinte: nosso cérebro interpreta como quanto mais tempo aquela tarefa dura, mais relevante ela é. E aí você pega umas tarefas fuleiras da sua vida e passa um tempão fazendo aquilo ali, porque você não colocou um limite e o seu cérebro entende que, como existe uma grande janela de tempo para aquilo, aquilo é uma coisa muito relevante ou muito complexa, quando na verdade não é. Entendeu? Quando na verdade não é. Então, olha o que eu coloquei em destaque aqui, resumindo esse ponto. Qualquer tarefa pode tomar qualquer quantidade de tempo, a não ser que você imponha um limite coerente com seus objetivos. Então, essa lista de pendência que você fez, essa programação, esse seu planejamento lá do ponto 1, ele nunca vai ser possível a não ser que você cronometre suas atividades. Claro, estou falando cronometrar, mas não é na precisão de uma corrida de velocidade. Eu estou falando que eu vou dizer, cara, eu vou gastar tanto tempo para fazer isso aqui. E isso vai estar feito em tal momento. Eu tenho essa janela para fazer tal coisa. Porque tudo pode ser aperfeiçoado. Tudo pode ser feito de maneira mais lenta, tudo pode ser feito de maneira melhor. Mas o seu tempo, ele é escasso. Então, quanto mais tempo você gasta em uma tarefa, menos tempo você tem para as outras. Então, você não pode deixar o seu cérebro intuir que só porque existe tempo, aquele tempo deve ser utilizado e aquela tarefa é relevante ou exigente ou complexa só porque o tempo está para frente. Não. Senão, o que, que vai acontecer? Você começa o seu dia, as primeiras tarefas tomam um monte de tempo, muito mais do que precisavam, e no final você não consegue dar conta do que ainda tinha restante. Eu vou dar um exemplo para vocês de como é que eu faço isso, né? Eu faço isso de duas maneiras. Primeiro, eu passo rápido tarefas que são rápidas, entendeu? Então, a verdade é que quando eu começo minha lista de tarefas, ontem mesmo eu comecei com uma lista de 8 coisas que eu tinha que fazer. 7, 8 coisas, não tenho certeza, mas era muito. Das 7, a verdade era que 4 daria para eu fazer dentro de 1 hora. As 4 juntas. Talvez até menos. Então, eu já sentei no computador e falei, essas 4 coisas aqui eu vou fazer rápido e limpar essa tarefa, transformar essa lista de 7 em lista de 3. E rapidamente eu fiz aquilo ali. Quando eu tinha 3 coisas, aí eram coisas mais complexas. Mas eu tinha o meu dia pela frente. Então agora eu vou dividir quanto tempo eu vou gastar de cada uma. E assim eu fiz. Isso aqui tem que ser feito em tal tempo. A apresentação, a revisão final dessa apresentação que eu estou trazendo para vocês, ela tinha que ser feita. Então eu vou separar uma janela. E quando essa janela acabar, acabou a revisão. E eu vou para a minha próxima tarefa. Pronto. Fazendo essas duas coisas, eu tenho conseguido manter isso aqui relativamente sob controle, né? De preferência, sempre deixando alguma margem para um imprevisto, alguma tarefa que demore mais tempo do que você previu. Mas se você não fizer primeiro o que é fácil, você fica com a lista de tarefa tão grande que você fica se perdendo até para decidir o que vai fazer.
Ou aquela lista de tarefas fica te pressionando sem necessidade. Entendeu? E segundo, mesmo quando sobram as tarefas mais complexas, você precisa delimitar quanto tempo você vai gastar para fazer aquilo ali. Senão você vai pegar a primeira, vai gastar 1 hora a mais, 2 horas a mais, ou o dia todo. E quando você chegar no final, as outras não foram feitas. E aí você, mas eu não perdi tempo, ela realmente era importante. Mas ela é só uma tarefa de 3 que você tinha que fazer. Se você tinha 3 importantes, que adianta uma importante tomar o tempo todinho? Isso não é produtividade, isso não é um bom uso do seu tempo. Então, lembrem da lei de Parkinson. Se você não controlar quanto tempo cada tarefa vai durar, ela vai ocupar todo o tempo que você tem disponível. Isso pode ser fazer uma petição, pode ser fazer um artigo, pode ser mexer no WhatsApp, pode ser ficar se arrumando em casa. Se você não colocar um limite, você pode passar horas fazendo aquilo ali. Então vamos lá. Ok, Marden, o meu problema não é que eu não planejo, o meu problema não é que eu não cronometre as coisas, que eu tento reservar esse tempo. O meu problema é porque o tempo passa rápido demais, cara. Eu não sei como é que é para você, mas o tempo passa voando, quando você menos espera, passou e tal, tal, tal. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, certo? E eu quero que vocês prestem muita atenção nisso aqui, para vocês entenderem que a percepção de tempo de vocês pode melhorar ou pode mudar. Quando eu era criança e adolescente, no tempo que eu fazia colégio, alguns aqui não eram nem nascidos, né? Mas alguns eram dessa época. A gente, a gente tinha um problema que era o seguinte: você não conseguia acessar a informação. A gente tinha que fazer o trabalho do colégio, um trabalho da escola, na casa de algum amigo que tivesse uma enciclopédia Barça ou enciclopédia Larousse, né? Para quem é jovem aí, né? A enciclopédia ela era tipo a Wikipédia do tempo dos Incas, né? Que é quando eu era criança, eu era adolescente. Então, por exemplo, lá em casa, meu pai era professor de história. Todo mundo ia fazer trabalho de história lá em casa, porque era onde tinha os livros. Existia um grande desafio de acesso à informação. E o ser humano, ele foi, Atlas para os trabalhos de geografia, exatamente. E o ser humano, cara, ele teve esse problema durante 99,99% da história da humanidade. Desde que a escrita foi inventada, ou até antes dela, até 20 anos, até o começo do século XXI, todos os seres humanos da história tiveram o mesmo problema. Eu tenho dificuldade de acessar a informação. Mas essa informação, quando eu acesso ela, ela é relevante. Ela é precisa. Então, eu não precisava me preocupar se o Atlas, se a Larousse ou se o livro de história do meu pai estava certo. Estava certo. Estava certo. Em 20 anos, a gente inverteu a equação. Em 20 anos, a gente virou essa equação de cabeça para baixo. Hoje em dia, é o contrário. Você tem uma avalanche de informações, só que ela não é confiável ou ela não é relevante. E aí você tem o trabalho de filtrar aquela informação. Eu não sei se já aconteceu com vocês, né, mas às vezes você vai pesquisar no Google, tipo, o Marden falou sobre a lei de Parkinson, achei interessante, vou procurar no Google quem era esse cara, que história é essa e tal. Aí você bota lá no Google, né? Aí o Google fala assim: Oi, obrigado, achamos 18 milhões de resultados para você. Aí eu fico assim, cara, para que eu quero 18 milhões de resultados? 18 milhões de resultados, eu quero um, né? Eu não sei vocês, mas eu raramente vou na segunda página do Google e eu acho que eu nunca fui na terceira. Então, para que o Google tá me dando 1 milhão de páginas, cara? Eu não preciso disso. Entendeu?
Nós vivemos num mundo que ele é contra-intuitivo para a gente. Porque nós fomos treinados durante milênios, para achar que informação, que dado é a mesma coisa de informação. E não é. Nós vivemos numa avalanche de dados, das quais praticamente tudo é ruído. A informação ela está diluída no meio do ruído. Cara, é literalmente uma agulha no palheiro. Você está no meio de uma avalanche de dados e ali no meio daquela piscina existe em algum lugar uma bolinha de gude. Então você tem muito trabalho para conseguir encontrar onde é que está aquela bolinha de gude. Vamos lá, Marden, mas a pergunta é a seguinte: o que isso tem a ver com a administração de tempo? Tudo. Sabe por quê? Na neurociência, existem vários, não estou dizendo que é um isolado, não, vários, dezenas de estudos mostrando que quanto mais informação a pessoa recebe, maior é a percepção dela de aceleração de tempo. Vou repetir isso aqui. Quanto mais informação a pessoa recebe, maior é a percepção dela de aceleração de tempo. Então você quer gerar numa pessoa a sensação de que o tempo dela não dá para nada, você quer gerar numa pessoa a sensação de que o dia passou voando, normalmente você pensa que você fica dando tarefas para ela. Não é. O que você precisa fazer é atolar ela de informação, de dados. Se aquela pessoa for bombardeada de dados o dia todo, o sentimento dela é de que o tempo passou voando. Isso existe dezenas de estudos mostrando isso. Só que nós passamos por isso todo dia, 24 horas por dia. Então nós vivemos numa sensação constante de que o tempo está voando muito mais rápido do que a gente pode lidar com ele. Mas isso não é verdade. Travou para vocês aí? Vocês estão ouvindo ou não? Não, tranquilo? Então foi só lá no mar, ok. Mas preste atenção no que eu vou dizer. A sua sensação de que o tempo passa voando não é real. Não é real. Se você... O problema é porque você está sendo bombardeado por informações de uma maneira que aquela corrente de informação te gera uma falsa sensação de que o tempo passa mais rápido. Como é que você vai fazer isso? Cortando o fluxo de informação da sua vida. Tem como? Tem como, com certeza. Eu venho nesse processo na minha própria vida há alguns anos. Desde que eu li o Taleb falando sobre isso, Nassim Taleb, e desde que eu li um livro do Michael Gladwell chamado Blink, mostrando que às vezes você fica mais informado, melhor informado, quando você consome menos informação. Então eu comecei a cortar várias coisas, né? Vou dar um exemplo, alguns exemplos para vocês, né? Grupo de WhatsApp, por exemplo, né? Hoje em dia, meus grupos de WhatsApp, todos eles são trancados, que nem vem para mim, nem dá notícia, ou arquivados. Grupos, tá certo? Com exceção dos grupos de trabalho. Então, que tem gente assistindo a gente que está na seleção, que está na mentoria, né? Aí você manda uma mensagem lá, eu vou responder rápido. Aquele grupo não é arquivado, ele é um grupo de trabalho para mim. Eu tenho um grupo com o pessoal da procuradoria, tenho um grupo com o pessoal da faculdade, eles não são arquivados. São grupos de trabalho. Mas grupos, em geral, todos arquivados ou mesmo trancados, por exemplo. Primeira coisa. Segunda coisa, você pega o meu celular, ele não tem notificação de nada. Nada. Literalmente nada. Meu celular não chama, não treme, não tem notificação se chegar e-mail, não tem notificação se chegar mensagem do WhatsApp, nada. Quando eu desliguei as notificações do e-mail, eu fiquei com a sensação de que o mundo ia se acabar. Mas eu realmente fui convencido, né, de que eu ficava checando meu e-mail, cara, e de cada 10 mensagens, 9 não servia para nada. Então eu passei a checar o e-mail agora uma vez por dia. Eu comecei a usar muito menos as redes sociais, né?
Você, às vezes, me segue lá no Instagram, ou segue o perfil do Projeto Regras do Jogo no Instagram, vê que a gente posta muito. Mas eu já uso muito pouco. Eu uso para fins, né, profissionais, normalmente. E depois, agora, a minha ideia é terceirizar o máximo possível para usar cada vez menos. Vocês querem ver uma coisa que eu fiz? Estou dando vários exemplos, vocês podem pensar em muitos outros, né? Vocês querem ver uma coisa que eu fiz? Eu não clico em link que chega para o grupo de WhatsApp. Não clico. Não clico. Ah, não, lógico, né? A minha esposa me mandou um link porque eu tenho que olhar alguma coisa. Aí, lógico, que eu vou olhar um hotel, lógico. Mas aquele, você está no fluxo normal ali, os links vêm chegando. Se você tiver algum grupo comigo e o pessoal está compartilhando os links, você pode ter certeza. Eu não cliquei em link nenhum desses. Sei nem que link é esse, não entrei em nenhum. Não assisto mais jornal. Antigamente, todo dia eu acessava Folha, UOL, Globo News, CNN, nada, entendeu? Nada. Mano, tu virou um alienado, foi? Não. Para falar a verdade para vocês, eu tô melhor informado do que antes. Por quê? Porque a informação que chega para mim, ela já vem filtrada, né? A informação que chega para mim, ela já vem filtrada. O que realmente passa por tudo e chega até mim é porque realmente já passou por vários filtros e provavelmente é uma informação relevante, provavelmente é uma informação que vale a pena você ter. Então, assim, um dos maiores impactos que teve de produtividade na minha vida foi cortar o fluxo de informação. Certo? Então, preste atenção nesse destaque que eu coloquei aqui. Ó. Provavelmente você não precisa de 90% da informação que você consome. Então, reduza drasticamente o quanto você consome de ruído. Mário, o Mário perguntou aí como é que eu faço para ter acesso às notícias. Cara, é porque eu estou evitando ficar falando de livro quando eu faço agora essas aulas, live, masterclass, né, os hot seats lá os treinamentos e tal, porque o pessoal fica dizendo que vem para as aulas e sai com indicação de 10 livros. Então, mas há muito tempo, Mário, eu li um livro, cara, chamado Acredite, Estou Mentindo, né? Que eu até falei sobre ele no último hot seat da mentoria, mas esse livro, cara, ele virou uma chave na minha cabeça sobre como o que é informação na era da internet. Chama Acredite, Estou Mentindo, de um cara chamado Ryan Holiday. Ele é um cara que trabalhava com publicidade na internet, ficou riquíssimo com isso, manipulando o público, criando informação falsa, gerando notícia e tal. E aí teve uma crise de consciência e escreveu o livro, sabe? Cara, o livro mudou minha vida, assim. Aí eu entendi o seguinte, na era da internet, cara, 99% do que você lê não é informação de verdade. O cara cria uma manchete, mas o conteúdo é outro. Daquele conteúdo ele gera um fluxo gigantesco, porque na verdade seria uma linha. Porque na verdade, cara, te informar não é o objetivo. O objetivo é segurar a tua atenção e te manter o máximo possível na página para os anúncios ficarem passando e o cara ser remunerado por isso. E aí eu decidi não oferecer minha atenção como produto para isso. Então, cara, não leu mais, não fiscalizo. Vou te dar um exemplo, né? De grandes notícias. Uma vez teve um negócio de um relatório da Polícia Federal sobre a questão do Bolsonaro, não sei o que, tal, do golpe, sei lá o que. Aí o pessoal compartilha o formulário, 171 páginas. Cara, não vou ler. Não vou ler notícia nenhuma. Porque a informação que é relevante chega, ela vai chegar em mim. Chega. Entendeu? O Trump com o tarifaço. Cara, peguei os insights gerais que passam ali, não cliquei em nenhum link para ler nada, veio uma imagenzinha ali resumindo tudo. Acho que eu sei o que eu preciso saber no momento. Entendeu? Por enquanto, acho que eu sei o que eu preciso saber. Aí o cara vai, muda de ideia, faz não sei o que, tal. Acredite, estou mentindo. Né?
Se você quiser, viu, Mahatma, você pode clicar lá no site do Regras do Jogo, o projeto Regras do Jogo tem um site, e lá a gente tem uma biblioteca, né? Você pode colocar lá na biblioteca da gente e tem lá, na parte de tecnologia e era digital, tem esse livro, tá? Tem vários livros sobre tecnologia e era digital e tem essa lista lá no meio do top 10. Então, ok. Então, cortem o fluxo de informação. Enquanto você não cortar o fluxo de informação, você nunca vai superar a percepção de que vocês não têm tempo para nada. Porque a sua percepção de um mundo acelerado, de um tempo acelerado, vem de um fluxo de informação infinito que você consome. E acredite em mim, não vai haver nenhum prejuízo. Pelo contrário, a informação vai chegar filtrada, você vai ter mais, o seu tempo vai passar mais devagar e você não vai perder tempo filtrando informação, porque você já vai saber que o que chegou é mais confiável, ou pelo menos vai ser uma informação mais estável. Quarta coisa, certo? Quarta coisa. Mantenha o foco. Isso aqui é uma coisa, cara, tão importante, tão óbvia, mas tão difícil de fazer. Quando eu estou, por exemplo, fazendo os planejamentos individuais do pessoal lá da seleção, né, tem alguns aqui assistindo, a primeira coisa que a gente faz, a primeira das primeiras coisas, a primeira pergunta na mentoria individual lá da seleção, a primeira pergunta é assim: quais são os seus objetivos para tal ano? Pronto, para 2025. Primeira pergunta é essa. Primeira. Pronto. Isso aqui a gente tem que definir. Ah, por que não? Tem que definir isso aqui. Aí olha essa frase aqui do Steve Jobs. Algumas pessoas acham que foco significa dizer sim para a coisa em que você irá focar. Mas não é isso. Significa dizer não às centenas de outras boas ideias que existem. O Steve Jobs, ele é um cara que pode falar sobre foco com muita propriedade. Acho que a maioria das pessoas sabe que o Steve Jobs foi um fundador da Apple. Ele foi expulso da Apple porque tinha problemas de relacionamento e tal, tiraram ele da gestão. Em 1995, a Apple estava à beira da falência. Tinha demitido 30% dos funcionários e trouxe ele de volta. Quando o Steve Jobs assumiu a Apple de novo, na primeira reunião, ele falou assim: ó, quantos produtos vocês estão produzindo? Aí os caras da Apple falaram assim, começaram a falar. A Apple tinha mais de 70 produtos na linha de produção dela. Aí ele perguntou, ok, quantos deles são o melhor produto do mercado? Nenhum. Aí ele falou assim, ó, então a gente vai começar a resolver o problema por aqui. A partir de amanhã, a Apple só vai ter 4 produtos. Ela vai ter um dispositivo portátil pessoal, um portátil profissional, um fixo profissional e um fixo pessoal. E acabou, não tem nada mais. E a gente vai começar a avançar a partir daí. E você pega hoje, até hoje, 30 anos depois, a Apple tem pouquíssimos produtos, né? Não sei nem se tem 10. 30 anos depois. Agora, todos os produtos da Apple são o melhor produto do mercado. Todos. Todos. Quando eu comprei um MacBook, por exemplo, né? Cara, assim, não parecia nem que era o mesmo objeto do laptop anterior que eu tinha. É outra categoria, não tem nem lógica aquilo ali, aquela comparação. Mas ele falou o quê? Você não vai se dedicar às coisas a não ser que você diga não. Certo? Cada segundo gasto com o que não é relevante dificulta a conquista do que realmente importa na sua vida. Então preste atenção nisso que está em destaque bem aqui. Ó. Você nunca vai usar bem o seu tempo se você não aprender a recusar praticamente todas as chances que existem. Quando eu sentei com meus sócios para a gente dar, vou só comentar aqui,
Mariana, se você tá aí na vinda para o MacBook, viu? Eu recomendo demais. Não tô ganhando dinheiro, viu? Não sou associado da Apple, nem tenho as ações dela, nem na Bolsa Americana onde é visto eu tenho ação da Apple, viu? Então não tenho nada a ganhar com isso. Mas assim, para mim, é literalmente outra categoria. Ah, dá trabalho aprender a mexer, dá trabalho. Mas, para mim, hoje em dia, eu nem considero voltar para outro computador. Assim. Exatamente graças ao Steve Jobs. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, meu da prática, tá? A primeira conversa que eu tive com meus sócios sobre o projeto Regras do Jogo foi em junho de 2023. E janeiro de 2024 a gente começou efetivamente lançando o site, fevereiro lançou o primeiro ciclo do Clube do Livro, etc. E quando isso foi começar, de lá para cá, eu constantemente sou obrigado a voltar nessa lição aqui e me dizer o seguinte, ó, como é que o projeto vai dar certo, ou como é que ele tem alguma chance de dar certo. Não adianta eu dizer que eu quero me dedicar, não adianta eu dizer que eu tenho paixão por esse projeto, não adianta dizer que eu quero viver dele, não adianta, não. Isso aí nunca vai levar isso aqui a ser a melhor coisa, a ser uma coisa de excelência. A única maneira disso acontecer é eu olhar para as outras coisas e ficar o tempo todo dizendo não. Então, o que eu consegui dentro desse projeto não veio de eu dizer sim para ele, veio das coisas que eu disse não. Então, eu tive que dizer não a convite para dar aula em outra faculdade para poder lançar o projeto. Eu tive que dizer não à aula da graduação esse semestre, por exemplo, que eu não estou dando aula na graduação, para poder lançar a seleção regras do jogo. Tudo que eu vou fazer aqui dentro vem de um não lá fora. Então, preste atenção aqui. Você precisa decidir os seus focos. Você precisa focar no que é relevante para você. E não existe focar para o que é relevante dizendo sim. Preste atenção nessa fase do Jobs. Focar é onde você diz não. Você escreve qual é o seu foco e do lado você escreve assim, então eu vou dizer não para tais coisas. A, B, C, D, E, F, G, H. Porque como é que funciona e o que é que acaba com a sua produtividade e deixa teu dia lascado e você não atinge seu objetivo? Ah, eu digo sim para isso aqui. Aí depois eu digo sim para outra coisa, para outra coisa, para outra coisa. Eu não tenho tempo porque eu disse sim primeiro. Ou para o que supostamente é o meu foco. De novo, o seu tempo é limitado. O seu tempo é um recurso escasso. Todo dia o senhor tempo deposita 1.440 minutos no seu cofrinho. E de novo o que eu falei no primeiro slide, não existe mágica. Não existe mágica, né? Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a única maneira de você fazer o que tem que ser feito ou o que é relevante na sua vida é dizendo não para as outras coisas. Mesmo que sejam boas ideias, mesmo que sejam coisas divertidas, mesmo que sejam coisas que você seria atencioso com alguém, né? Paciência. É assim que funciona. Você só vai conseguir organizar o seu tempo dizendo não para praticamente tudo, porque o foco ele tem que ser menos coisa. Como é que você dá foco numa coisa? É abrindo? Não, é fechando. Então, quando você foca, isso significa que você não está olhando para um bocado de coisa. Então, enquanto você não parar e fizer uma lista do não, enquanto você não aprender a receber os convites e recusar, você nunca vai resolver o seu problema de tempo. Nunca. Porque as boas ideias, as boas oportunidades, as boas chances, elas são gigantescas, infinitas, aparecem o tempo todo. E a única maneira de você lidar com isso aí é fazendo isso. Aí a gente vai chegar aqui, né, no quinto problema, ou da quinta dica, né? Então, você vai, né? Vamos relembrar aqui o que é que você vai fazer, né? Você vai planejar a sua rotina. Mas para que esse planejamento faça sentido,
Você vai cronometrar suas atividades para não cair na lei de Parkinson. Você vai evitar a avalanche de informações para que o tempo passe na velocidade correta e você não tenha uma falsa percepção de um tempo acelerado. E você vai usar o tempo que você tem no que tem foco e vai dizer não para as outras coisas. Mas aí vem a pergunta, né? Em que focar? Em que você vai colocar foco? É uma pergunta fundamental, né? Uma pergunta fundamental. E aí vai numa observação que o Eduardo fez aqui já no começo da nossa conversa. Eu vou falar para vocês aqui uma coisa que é muito comum de eu perceber, certo? Muito comum de eu perceber quando eu estou fazendo mentoria ou quando eu estou com o pessoal da seleção, que é um acompanhamento mais próximo e com as pessoas ao meu redor. E na minha própria vida, né? Que é onde eu comecei a treinar tudo, foi comigo mesmo, antes de começar a treinar os outros. Então, vejam isso aqui. Você conversa com a pessoa e a pessoa reclama com você que não tem tempo de qualidade com a família. Ah, eu não estou conseguindo ver meus filhos, tal, 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 tal. Ah, eu não tenho tempo para jantar com minha esposa, tal, tal, tal. Ah, porque eu não tenho tempo de ir para a igreja, para o culto, não queria ler a Bíblia, não consigo, tal. Ah, eu não tenho tempo de ir para a academia, não consigo estar na academia ou me alimentar bem. Aí eu pergunto para a pessoa, cara, isso é prioridade para ti? Não, é prioridade para mim. A minha prioridade é essa. Tá bom. Aí eu pergunto assim, pois faz o seguinte, abre teu celular bem aí. Agora tem um tal de planner, né, que o pessoal usa, tua agenda, sei lá, se você for das antigas. E pega o teu tempo e vê quanto tempo tu tá dedicando para cada área da tua vida. A tua agenda tá refletindo o teu as tuas prioridades? Normalmente não tá. Aí eu falo para a pessoa assim: qual é a ordem de prioridade que a tua agenda está refletindo? Vou dar um exemplo, tá? Aí a pessoa fala assim: ah, para mim é primeiro trabalho, depois a família, depois tal coisa, depois da igreja, depois não sei o quê, não sei o quê. Lá no final, atividade física. Aí eu falo: agora tu dá uma nota para cada área dessa da tua vida, ver se ela não vai estar de acordo com a tua prioridade. As pessoas, elas colocam mais energia no que não é importante, aquilo ali dispara, entendeu? Boa, e depois elas reclamam que o que realmente era importante não está andando. Isso, cara, é o dia a dia. É o dia a dia, todo mundo faz isso. Eu faço isso de vez em quando, entendeu? De vez em quando minha vida bagunça e eu paro para ver. Peraí, eu estou aqui sendo um super professor, mas estou numa crise espiritual. O que é importante para mim? Qual é a prioridade entre os dois? Mas se a prioridade é aqui, por que eu estou colocando energia lá? Porque você pode ter certeza que, a não ser que sua vida esteja totalmente ruim, né? Eu já passei por fases na vida em que estava tudo bagunçado. Isso pode acontecer em alguns momentos pontuais. Mas se não é isso, o que acontece na sua vida é que tem algumas áreas muito boas, outras muito ruins. Isso é relativamente normal, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Me alimentar bem, né? E ir para a academia, para mim, é uma prioridade tipo 0,4, talvez, 0,5. Se eu não tiver nenhuma doença e tiver magro, eu não boto mais energia nisso aí. Eu, Carlos Magro, certo? Não estou dizendo que os outros deveriam colocar em qual ordem de prioridade, pode ser a primeira para você. Estou dizendo eu, certo? Eu tenho minha escala de prioridade montada, certo? Deus, é o casamento, é a família, é o meu trabalho, é malhar, atividade física. Vou lá colocando direitinho com a minha escala. E aquilo ali tem que ter uma nota 10, 9, 8, 7, ou tudo 10, ótimo.
Mas se a nota estiver invertida, então você está invertendo sua prioridade, você está invertendo onde você está investindo o seu tempo. Então você tem que começar invertendo suas prioridades. Você tem vários objetivos na vida, todo mundo tem, né? Se eu pudesse, né, eu seria rico. Se eu pudesse, eu seria um cara de plena comunhão com o Espírito Santo. Se eu pudesse, eu seria um cara do casamento perfeito. Se eu pudesse, eu seria um cara do abdômen trincado. Mas eu não posso ter tudo ao mesmo tempo. Não tem jeito. Então eu vou ter que escolher algumas coisas para priorizar em detrimento das outras. Preste atenção nisso aqui, certo? Preste atenção nisso aqui. Prior, em latim, significa aquilo que vem antes. Tá? E o antes, ele é uma partícula muito forte. Porque tanto ele é uma partícula de tempo, quanto ele é uma partícula relativa. Tudo que vem antes de alguma coisa. Então não existe tudo é prioridade para mim. Não. As coisas são prioridades umas sobre as outras. Isso é a definição de prioridade. Certo? Se eu acho que a roda da vida é capaz de rastrear as prioridades. Eduardo, lá na mentoria e na seleção, a gente faz uma coisa parecida com com a roda da vida. Não é exatamente roda da vida, mas eu faço uma coisa parecida, porque o projeto ele é multidimensional, né? Mas, por exemplo, quando a gente está no seleção fazendo essa mentoria individual para começar o programa, né, que a gente faz um encontro para o programa começar, e estabelece esses objetivos, existe um momento para isso aqui, entendeu? E dentro do que a gente faz lá, a gente mapeia a dificuldade que a pessoa tem e como ela está sentindo aqui agora. E aí sim, se for bem feito, eu acho que pode mapear, pode rastrear isso aqui sim. Por quê? Porque acontece exatamente isso que eu estou te falando. A pessoa começa a reclamar muito de uma área e eu vou dizer para ela o seguinte, olha, isso é relevante para você? É a prioridade para você? Então tá errado. Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu não tenho nenhuma doença hoje, nesse momento, até que eu saiba. Tô ali querendo perder 2, 3 quilinhos só para ficar um físico que eu sonho, mas normalmente não tenho muito problema com isso também. Agora, o que é que o que é que eu me destaco mais? Quando eu vou na academia, eu me destaco pelo meu físico. Quando eu vou jogar vôlei de praia, eu me destaco pela qualidade do meu vôlei de praia. Ou quando eu vou dar aula ou montar uma masterclass, eu me destaco pela qualidade da masterclass. Normalmente, pela aula. Tá ok? Tá ok, tá tudo bem. Eu boto muito mais energia no projeto do que eu boto na academia. E eu tenho muito mais resultado dando aula ou em conhecimento do que eu tenho na academia. Perfeito, não tem nenhum problema, porque essa é a minha prioridade mesmo. O problema é que as pessoas não conseguem fazer isso. Elas botam energia onde não é prioridade para elas, ou as prioridades delas estão invertidas. Aí aquela pessoa perde sensação de coisas essenciais. Por que eu estou falando isso aqui? Porque entendam, tá? Você nunca vai ter tempo para tudo. Nunca vai ter tempo para tudo. Não existe ter tempo para tudo. Ninguém vai ter tempo para tudo. Mas o problema é quando eu acabei meu dia, às vezes eu falo assim para minha esposa, cara, não abri o Instagram hoje. Não deu tempo. Foi uma coisa que eu queria fazer e não fiz. Mas dane-se. Qual a relevância do Instagram na minha vida? Nenhum. Mas se eu não tiver agenda de prioridade, eu vou chegar no final do dia, vou ter mexido no Instagram e vou dizer para minha esposa assim, amor, eu não li a Bíblia hoje. Vixe, aí tá errado. Porque para mim aquilo é uma prioridade. Como é que o que é prioridade eu não tive tempo de fazer? Que para mim é investir no meu casamento, na minha família, na minha espiritualidade. E eu fiz o que eu não tinha tempo, não tinha prioridade para mim. Entendeu? Então, existe um descompasso entre o que as pessoas dizem que é prioridade e o que a agenda delas diz. E por isso que eu coloquei aqui em destaque. Ó. Enquanto a sua agenda não refletir as suas prioridades, você sempre vai ter a sensação de que não tem tempo para o que realmente importa. Mari, peraí que agora eu me perdi.
o negócio ficou muito complicado, é exatamente isso aí que está acontecendo comigo, é aí que eu estou errando. Pois se for, eu vou dar uma boa notícia para você, vou fazer, eu prometi uma surpresa, né? Vou começar logo agora, né? Se você acha que esses 5 passos são importantes, mas não tem muita certeza, né? Então eu vou parar, eu vou parar e vou te dar umas dicas de como te ajudar a fazer isso, certo? Eu vou pedir pro pessoal do suporte botar um link aí, tá? Não sei se o pessoal do suporte tá vendo a gente aí, se estiver ligado aí, coloca um link aí pra gente, certo? E esse link, tá certo? Que tá aí no chat, já colocaram, tá bom? Esse link aí, ele vai permitir que você agende uma conversa comigo para tratar sobre a administração de tempo. Ah, mas você está falando aí do seleção, eu devia ter feito esse treinamento lá na seleção e tal, eu queria entrar também. Pois você vai clicar nesse link aí agora e a gente vai marcar gratuitamente, pode conversar com o suporte, que ele vai agendar gratuitamente para eu conversar com você sobre a administração de tempo. Certo? De repente você se interessa em vir para a seleção, participar com a gente, mas não tem nenhum compromisso. Marca, clica nesse link, fala com o suporte, que eu vou fazer uma call com você e conversar com você sobre como administrar o seu tempo. E não vai ser perda de tempo, certo? Isso vai ser um investimento relevante do seu tempo. Então pode clicar no link, marca a call com o pessoal, eu vou passar a minha agenda para eles, eu já tem minha agenda aí, e você vai marcar comigo uma call, eu vou te ajudar com isso aí, certo? Tranquilo? Pronto. Podem clicar no link aí que a gente vai fazer isso aí, mas vamos continuar aqui, tá bom? 6. Aí eu vou falar agora, no 6 e no 7, duas coisas que talvez sejam contraintuitivas, certo? E vocês podem não acreditar ou não ouvir. E quem clicar no link e marcar a consultoria grátis vai ouvir isso de mim lá também, viu? E é o seguinte: você precisa descansar, certo? Descansar. Isso aqui é uma coisa tão importante e tão mal compreendida que às vezes eu tenho dificuldade de articular a importância disso. Deixa eu tentar explicar isso aqui de uma maneira mais contundente que eu conseguir. Cara, é impossível superestimar a importância do descanso. É impossível superestimar a importância do descanso. Madre, tu é uma pessoa que era procurador federal e inventou de dar aula. Depois de dar aula, inventou de fazer esse projeto. Tudo tem tempo para descanso, claro. Descansar, para mim, é uma prioridade. E assim, eu trabalho muito, certo? Uma semana normal de trabalho aqui em casa, a minha esposa ou minha, é uma semana normal, ter 55 horas de trabalho. Normal, certo? Normal, uma semana de 50 horas de trabalho, normal. Entendeu? Sábado de manhã, como hoje aqui quando eu estou gravando, normal trabalhar. Mas todos os dias, eu durmo 7 horas por dia. Todo dia. Eu durmo mais ou menos 6 horas à noite e durmo 1 hora, descanso depois do almoço. Todo dia. E consigo ser procurador federal e consigo ser um professor, né? Tem vários aí que já foram meus alunos, né? Não posso nem mentir, né? Um professor relativamente competente, né? Então não posso nem mentir que os meus alunos iam me entregar aí. Consigo fazer o projeto rodar. Então, preste atenção no que eu vou falar para você. Se você não está dormindo pelo menos 7 horas por dia, certo? Você está fazendo errado. E preste atenção no que eu vou falar. Com certeza você consegue dormir 7 horas por dia e dar conta do resto das tarefas se você obedecer os passos anteriores. Ah, Madem, não, é porque agora eu durmo só 4 horas por dia, só 5 horas. Não adianta. Você não vai conseguir ser produtivo.
Olha isso que eu coloquei em destaque aqui. Ó. Se você está com baixa produtividade, existe uma chance muito grande de que a solução passe por você trabalhar menos e não por trabalhar mais, certo? E não por trabalhar mais, certo? Olha, você precisa dormir a quantidade de tempo mínima necessária, que são 7 horas por dia. Esquece. Ah, Marda, eu estou dormindo 5 horas e estou produzindo. Se você está produzindo com isso aí, quando você dormir 7, né? Talvez você ganhe o prêmio Nobel, se você já está em alta produtividade na sua visão. O ser humano precisa descansar para que a produtividade dele seja alta e seja qualificada. A Débora colocou aí, mas eu tô com um bebê. Não, aí não, eu tô falando de situações normais, né? Lógico que se você tem um bebê em casa, que ele acorda de noite, você vai ter o sono quebrado, você vai ter o sono normal. Você está se dedicando ali a uma tarefa relevantíssima naquele momento, não tem nenhum problema. Isso aí a gente está falando de uma situação excepcional. Eu estou falando de um fluxo normal, né, de funcionamento, no qual as pessoas se orgulham de dormir pouco. Ah, eu durmo pouco. Isso é a coisa mais comum que eu escuto, né? Vou já falar sobre isso no próximo ponto, viu, Nicole? No próximo slide vou falar sobre essa questão da culpa aí. Vi a Mariana elogiando a aula aí. Obrigado, viu, Mariana? Vou falar sobre isso também, viu, Mari? É o próximo slide. Aí, olha, eu converso com a pessoa, ela fala assim, orgulhosa. Eu durmo só 5 horas por dia, como se fosse uma coisa. Aí eu falo para ela assim, pô, deixa eu te falar uma coisa. Tu tá sendo subprodutivo. Aí o cara, não, mas eu tenho tantas horas de trabalho. Não adianta nada. Nada. Descanse. Eu vou dar esse desafio para vocês, certo? Coloquem um período, 10 dias, 2 semanas, 20 dias, que vocês acharem razoável e faça. Rapaz, eu vou fazer isso aqui só para provar para o Marden que ele está errado. Só para depois mandar uma mensagem dizendo que ele deu a dica e estava errada. Comecem a dormir 7 horas por dia. Façam isso. Você vai ver que a sua vida muda. A produtividade sobe demais, demais, demais. Demais. Né? Se você trabalha à noite, se você tem que render à noite, como eu, por exemplo, essa horinha que você descansa de tarde, ela muda a sua vida. Porque quando chega às 6 horas da noite, a sua produtividade está subindo em vez de ela estar caindo. Existem várias dicas que podem ser dadas para isso aqui, né? Estou dando só alguns insights. Tá certo? Então, comece a dormir 7 horas por dia. Mas eu vou ficar com menos tempo. Não, não vai. Porque quando você trabalha renovado, o seu tempo rende muito mais, porque você é produtivo, você é desenrolado, você fica criativo, você consegue funcionar. Então, não se preocupe que se dá tempo para eu viver dormindo 7 horas por dia, você consegue também. Não se preocupe. Se eu consigo fazer tudo que eu faço dormindo 7 horas por dia, pode ser que você também consegue fazer o que você precisa fazer. E a sétima dica está aí, o pessoal já antecipou, né? A Nicole já falou um pouco disso, o Mário já falou um pouco disso, o Carlos já jogou, foi o nome do livro aí, ó. Eu queria dar uma dica de livro para vocês, né? Que é um livro de um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, que chama A Sociedade do Cansaço. Eu quero explicar algumas coisas para vocês, tá? Quando o trabalho remoto surgiu, a gente tinha a esperança de que a gente nunca mais iria para o trabalho, né? Aconteceu foi o contrário. Na verdade, agora a gente não sai mais do trabalho. Antigamente, né, quando minha mãe trabalhava, ela trabalhava numa empresa chamada Embratel, que era uma empresa de telecomunicações. Quando ela saía de lá e fechava a porta, acabou o trabalho. Não existia trabalho até ela voltar e abrir a porta de novo. Hoje em dia, o trabalho acontece o tempo todo. Você tem sempre a possibilidade de trabalhar, sempre a possibilidade de estar sendo produtivo. E com isso, nós conseguimos uma sociedade, nós construímos uma cultura de sociedade do cansaço, certo? O que o Carlos comentou, o Mário comentou. Nós temos culpa quando nós estamos ociosos. Nós chegamos num ponto em que nós sentimos culpa porque nós temos tempo livre, em vez de nós estarmos trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, certo?
E eu não estou xingando vocês, não, tá certo? Isso é uma questão cultural. Isso é uma cultura burra. Burra. Durante toda a história da humanidade, tempo livre sempre foi a coisa valorizada. Tempo livre sempre foi o que era motivo de orgulho, motivo de status social, certo? Motivo de buscar-se aquilo ali. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se alguém já leu os diálogos de Platão, né? Você vai ler lá que tem uma grande parte deles que é Sócrates discutindo com os sofistas na praça, na ágora grega. Aí você vê aqueles diálogos sem fim, não sei o que, tal, entendeu? Aí, cara, eu fico assim, rapaz, o cara que passa o dia todo discutindo esses negócios com os sofistas é porque não tinha o que fazer mesmo, não. É isso mesmo, eles não tinham o que fazer. A sociedade grega, ela funcionava baseada em escravos, nos metecas, que eram os estrangeiros, que eram comerciantes. O cara que era cidadão grego, ele fazia o que da vida? Nada. Nada, ele não tinha nada para fazer. Tanto que, ao contrário do que a gente pensa hoje, né, que o cara tem um cargo público, um cargo político é status, lá, você exercer um cargo público ou um cargo político era um dever cívico. O cara ia por obrigação, porque o resto dele era passar o dia livre sem fazer nada. Entendeu? Esse é que é o status. Em toda a história da humanidade foi assim. Se você pegar a Bíblia, né? Mesmo que você nunca tenha lido a Bíblia toda, mas essa história é muito conhecida, como era a vida no paraíso? Adão, ó, de boa, entendeu? De boa. Na hora que o cara come da árvore do conhecimento e vai se meter em querer saber a diferença entre o bem e o mal, que Deus expulsa os dois do paraíso, qual é a maldição que Deus joga sobre ele? Agora você vai ter que trabalhar para comer com o suor do seu rosto. E nós somos tão doidos, entendeu? Nós somos tão malucos que a gente criou uma sociedade, a gente cultiva uma cultura na qual a maldição virou o que é buscado. Nós nos orgulhamos do que nós fomos amaldiçoados, cara. Olha que negócio doido. Entendeu? Eu não estou dizendo aqui que não é para você parar de trabalhar, não. Né? Que é para você virar hippie, né? Vai morar em Jeri e viver da sua própria arte. Às vezes eu tenho vontade de fazer isso, mas não estou dizendo para vocês fazerem isso, não, tá certo? O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: que se você não tiver tempo livre, turnos livres, dias livres, férias, viagens, tempo livre de verdade, você nunca vai ser feliz. Você nunca vai ter qualidade de vida. E mais, você nunca vai ser produtivo. Olha o que eu coloquei em destaque aqui, ó. A existência de um tempo livre é o que separa as pessoas ocupadas de pessoas realmente produtivas. Então, no meu dia, por exemplo, minha semana, ela tem janelas livres. Como eu falei, a minha esposa e eu, a gente tem o costume de trabalhar no sábado pela manhã, mas, né? Mas acabou, meio-dia. A gente passa até o final do domingo sem pegar em nada. Durante a semana, a gente tem pelo menos uma noite que a gente não coloca nenhum tipo de atividade para a gente ter livre, e a gente tem janelas livres durante o dia. Por exemplo, na hora de comer, a gente come com calma, não leva celular, não trabalha. A gente, de manhã cedo, antes de ir para a academia, ora, lê um pouquinho, lê a Bíblia, normal. Eu, por exemplo, coloco meus horários do passeio com o cachorro, que são horários totalmente desligados. Muita gente acha uma obrigação, para mim é um momento de respirar, de ter um tempo livre. Eu falo sem nenhum medo de errar. 90% das grandes ideias, das ideias criativas, das boas ideias que eu tenho, acontecem no meu tempo livre. A produtividade é execução. Mas se eu tiver o tempo todo executando, que horas que eu vou conceber? Que horas que eu vou ter uma grande ideia? Que horas que eu vou ser criativo? Então, preste atenção nisso. Está errada a cultura do cansaço.
certo? Está equivocada a percepção de que as pessoas desocupadas são erradas. A maldição humana é ter que trabalhar. Isso é a maldição humana. O status humano, historicamente, é ter tempo livre. Então, pare hoje, veja o tanto de tempo livre que você tem na sua semana, e se você não tem tempo livre, aumente esse tempo livre, porque isso vai melhorar a sua qualidade de vida, a sua felicidade, tudo. Deixa eu ver o comentário do Mário aqui. Fiz um trabalho do mestrado há pouco e as análises foram nesse sentido. A gente é educado a priorizar o trabalho acima de tudo. E aceitar, é aceitável, respeitável, é aplaudido até faltar um compromisso pessoal com a família por conta do trabalho. A recíproca não é verdadeira. Perfeito. E é isso aí, viu, Mário? Dialoga com tudo. Dialoga com a história das prioridades, por exemplo. E mostra onde vai se refletir lá na frente. Aí aquela pessoa chega para mim depois, num programa, por exemplo, né, da seleção, e fala assim: não preciso falar sobre dinheiro. Não preciso. Preciso falar sobre minha família. Aí fala. E eu falo: olha, mas se você priorizou o trabalho em vez da família, tá aqui perfeito, deu tudo certo, seu plano funcionou. Seu trabalho tá ótimo, sua família tá péssima. Então você precisa saber como você vai priorizar isso aí. E entendam, ser ocupado não é a mesma coisa de ser produtivo. Aqui no projeto Regras do Jogo, a gente trabalha com pessoas, né? E quando eu falo trabalho, é inclusive o público gratuito, como quem está assistindo essa masterclass. São pessoas que gostam de ler, pessoas diferenciadas, pessoas que buscam evolução pessoal e profissional, pessoas que gostam de excelência. Então, eu queria fazer essa observação aqui para vocês antes de ir para o meu último slide, que é o seguinte, e eu queria que vocês ficassem até o final, que eu ainda vou falar algumas coisas, tá certo? A excelência, ela só pode vir se você se dedicar a ter tempo livre. Você pode ser ocupado, um produtivo ocupado, mas você sempre vai ser medíocre se você não tiver tempo livre para ter criatividade, para pensar fora da caixa, para conseguir flutuar até um canto onde você realmente agrega valor. Fica aí essa observação para vocês. E para fechar aqui o nosso masterclass, né, eu queria contar uma história para vocês, né? Algumas pessoas aí estão na mentoria ou na seleção talvez já tenham ouvido, mas eu quero contar essa história para vocês, que é o seguinte. É uma história de um empresário, né, que estava estressado no trabalho dele, teve um burnout e tirou uma semana para ir ficar na praia. Não levou trabalho, tirou uma semana para ficar na praia de folga e tal. E aí, no primeiro dia da praia, ele viu um pescadorzinho que pegava a jangada dele, entrava no mar, passava 2 horas no mar, voltava, né? Voltava ali no final da manhã, vendia o peixe dele e almoçar, passava o resto do dia com a família, curtindo e tal. No segundo dia, ele viu que o pescador saía de manhã, voltava ali perto da hora do almoço, vendia o peixe dele, ia voltar com a família, e todo dia ele foi vendo isso repetir. Quando chegou no último dia dele lá, ele chegou pro pescador e falou assim: rapaz, eu estou observando você aqui a semana todinha. Eu sou um grande empresário, bem sucedido. Deixa eu te dar uma dica aqui. Por que que em vez de você... por que que tu vai lá, pesca só de manhã e daqui 10h30, 11 horas tu volta e pronto. Aí ele falou: porque eu já pesquei o que eu queria, eu vendo meu peixe e uso aquele dinheiro e pronto, amanhã eu pesco de novo. E o empresário falou assim: rapaz, por que tu não pesca o dia todo? Até a noite e tal. Aí o pescador perguntou para ele assim: mas por que eu faria isso? Aí ele falou: não, porque aí você ia ganhar o dobro de dinheiro. Você ia ganhar o dinheiro que você precisa mesmo para viver e ia ganhar o dobro. Aí ele perguntou assim: mas por que eu faria isso? Não, porque aí você poderia juntar esse dinheiro, por exemplo, e comprar uma segunda jangada. E aí você colocava alguém para trabalhar para você e você ia ter 2 jangadas e ia ganhar o quádruplo de dinheiro. Ele falou: mas por que eu faria isso? Bom, mas aí você, de uma segunda jangada, você poderia comprar uma terceira.
você poderia montar uma pequena empresa. Aí o cara falou, tá, mas por que eu faria isso? Não, porque aí você seria um administrador, de repente você poderia tocar as jangadas por barcos maiores, você ia ter uma frota. Tá, mas por que eu faria isso? Ora, porque quando você estivesse administrando a frota, você poderia até exportar esse peixe, vender para fora da comunidade, ser um grande exportador e ganhar muito dinheiro. O pescador, ah, mas por que eu faria isso? Ora, porque aí quando você ganhar muito dinheiro, você pode se aposentar, parar de trabalhar, vir morar na praia e passar tempo com sua família. O cara falou, mas eu já tenho isso. Então eu queria fazer uma provocação final para vocês, tá? Nós ocupamos o nosso tempo com muita coisa sem necessidade, porque nós fazemos muita coisa que nós não precisamos fazer, certo? Preste atenção nesse site final que eu vou falar aqui. Você não é obrigado a quase nada. Quase nada. Na vida, você só é obrigado a 5 coisas. Dormir, aliás, 4 coisas. Dormir, respirar, se alimentar e eliminar resíduos. Todo o resto da sua vida é opcional. Todo o resto da sua vida é opcional. Você pode não fazer e continuar vivo. Então, dessa sua agenda atolada, tem infinitas coisas que você não precisa estar fazendo. Ou que você não deveria estar priorizando na frente do que você está priorizando. Preste atenção nesse destaque aqui. Você não é obrigado a quase nada. Comece a organizar a sua rotina de maneira estratégica, que você não ficará sem tempo para o que realmente importa. Você ficou sem tempo para colocar uma série em dia? Eu me impressiono com o tanto de série que a pessoa consegue assistir. Eu não consigo. Tudo bem, ok. Você ficou sem tempo para conferir o Instagram? Ok. Você ficou sem tempo para ler o relatório de 100 páginas da Polícia Federal? Tudo bem. Agora, você está sem tempo para Deus? Você está sem tempo para o seu casamento? Você está trabalhando demais? Você está trabalhando demais para quê? Para ter qualidade de vida com a sua esposa, sendo que você podia ter essa qualidade de vida hoje? Você está trabalhando demais para ter qualidade de vida com o seu filho, sendo que você podia ter qualidade de vida com ele hoje? Você precisa aprender quais são as prioridades da sua vida e como organizar a sua rotina de maneira que ela faça sentido e te atenda, né? E aí, né, para terminar mesmo, né, queria agradecer a vocês por terem participado da Masterclass de hoje. Espero que as dicas tenham sido úteis, né? E vou pedir para o pessoal, mais uma vez, colocar o link aí, o pessoal do suporte aí estiver atento. Bota mais uma vez o link aí, por favor, tá aí no coisa. Pessoal, se você gostou das dicas, né? Isso aqui foi tirado, essa apresentação aqui foi tirada de um treinamento que eu fiz lá na Seleção Regras do Jogo, né? A Seleção Regras do Jogo, ela funciona com treinamentos mensais. A gente monta um plano individual para cada pessoa e a gente vai fazendo treinamentos mensais. E o último treinamento foi sobre a administração de tempo, né? Claro que lá é com exercícios práticos, né? É um workshop, não é uma aula. Mas de lá foi a base que eu tirei para fazer isso aqui. Então, se você quer que eu te ajude, tá aí o link no chat. Clica lá, fala com o pessoal, agenda uma consultoria gratuita comigo. Eu vou parar para conversar com você, para te dar umas dicas sobre a administração de tempo, né? Vou te ajudar a melhorar isso aí. Vou te explicar um pouquinho como funciona a seleção. De repente, você tem interesse, vem parar na seleção com a gente, ou vem parar na mentoria. Clica no link aí, que eu quero bater esse papo com você. Quero te ajudar de graça, sem nenhum compromisso. Olha, administrar o seu tempo é algo que vai fazer uma diferença, vai mudar a sua vida de cabeça para baixo, certo? Se você aprender sobre a administração de tempo, você vai viver melhor, vai ganhar mais dinheiro, vai descansar mais, vai ser mais produtivo. Gente, né, gente que vem para a seleção, que vem assistir essa masterclass, que faz parte do projeto, é gente que não gosta de mediocridade. Gente que não está acostumada à mediocridade. Se você não quer ser medíocre, certo?
administrar o seu tempo de acordo com suas prioridades é fundamental para você chegar na excelência. E se você quer que eu te ajude com isso, clica no link da bio. Clica no link da bio, não. Clica no link que está no chat que eu vou te ajudar, tá bom? Pessoal, obrigado a todo mundo. Bom sábado a todos. Quem tiver interesse na consultoria gratuita, a gente se vê aí quando a consultoria for agendada. Muito obrigado para vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Alguém levantou a mão, foi? Peraí, não sei aqui. Tanta gente falando aqui que desapareceu meu coisa. Pessoal, então, obrigado a todos. Bom sábado, bom fim de semana. E se eu puder, né, ajudar vocês, contem comigo. E quem não tiver interesse, de qualquer maneira, lá no grupo gratuito vai continuar aparecendo coisa, tá certo? A gente vai continuar fazendo coisas gratuitas. E para quem ainda está online, ainda tem uma novidade, tá? Dia 10 de maio a gente vai fazer uma imersão, certo? Presencial, a imersão Regras do Jogo. Semana que vem eu vou divulgar lá nos grupos, tá certo? Espero vocês lá, pessoal. Abraço e bom fim de semana para todo mundo. Tchau, obrigado.